Masuta kerebre sokotorolobosi terebre kotorolobose. Kera masokotorolobosi te kerebre sokotoroloboso. Os filhos já estão chegando aqui. Era masokotorolobosi terebre sokotorolobose. Kiramasu tokotorolobosi terebre sokotoroloboso. Eramasu kotorolobosi terebre sokotorolobose. Kor algivisi parkivasu koto aparosi terebre sokotoroloboso. Kirasu te parikalvusi taramasu tokotorolobose. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino. Koramassu terebre sokotoro algivisi terebre so. Que teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. E a glória para sempre. Teu é o domínio. Eu te adoro, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Posso sentir a tua unção, teu toque, o teu mover. Vem dos 4 cantos, ó Espírito, e sopra sobre nós. Venha sobre os 4 cantos. Venha dos 4 ventos, ó Espírito. Erosi pariki sotorolobosi terebreso. Oh, eu te adoro. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Venha manifestar a tua glória, Senhor. Venha manifestar teu reino. Nós estamos aqui para glorificar mais uma vez o nome de Jesus. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Eu quero levar o teu nome, Jesus. Eu quero levar o teu nome. Eu quero te exaltar com todo o meu ser. Gastar a minha vida por essa mensagem, por esse reino de justiça, esse reino de bondade. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Me deixa ficar nesse lugar todos os dias. Me deixa ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Oreba sokotorolobosi terebre sokotorolobose. Aramasuko marikivisuro kolabasoriaki parosea.
Que divi sorobro-sitar cobra-siterebre-socorobosoa. Aramahosi paroki siter pari solorobosea. Colamasia paroki siterebre socotorolobosea. Ero que sote queraba socorobosoa. Como fui no tempo apostólico, a qual sinais e maravilhas acompanhava aqueles apóstolos, quando pregavam a minha mensagem central, quando tinham disposição a se entregar, a se padecer, a se desgastar por meio da minha palavra. E eu manifestava com sinais, prodígios e maravilhas. Eu estou dizendo a vocês que está chegando esse tempo em que eu estou trazendo esse mesmo avivamento sobre vocês, essa mesma ousadia. E quando vocês falarem, não vão ser vocês que estarão falando. Ao abrir a boca, eu darei a vocês espírito de sabedoria e revelação. E não ficará somente na revelação da minha palavra, mas o meu poder ele será manifesto no meio de vocês. Sinais, prodígios e maravilhas. Porque vocês estão se comprometendo a pregar a minha palavra, eu estou comprometendo a manifestar o meu espírito, a manifestar a minha glória no meio de vocês. E onde vocês pisarem, eles vão verem que vocês estão carregando em vocês um Deus vivo. Erecou-se aparicou-se levou-se tarvou-que farvi sotoporocea. E sinais, milagres, prodígios irão acompanhar vocês, porque o meu reino é de poder, o meu reino é de demonstração. Todos os dias eu estou demonstrando que eu vivo, todos os dias eu estou demonstrando que eu reino, diz o Espírito da graça. Eu só quero te falar pra sempre. Coramassote querebre socolorobosea. Armarrosi porque você alguém me solto colobosó. E a glória pra sempre. Espírito Santo, eu te amo. Como é bom te sentir, Espírito Santo. Coremasso te querebre socolorobosea. E comasi para que vos sotorolobosó. Era maçondere. Sore mandore basondera. Era mamaçondere barabasso. Era mando e que era babasso. É santo, não há outro igual. Você que está com vontade de chorar, chore. Você que está sendo tocado para rir, comece a rir agora. Seja tocado pelo Espírito Santo agora. Seja tocado agora pela unção do Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Fogo sobre você agora. Fogo sobre você agora. Eu ministro sinais do Espírito agora. Pó de ouro, azeite agora. Curas sendo tocado pelo Espírito agora. Renovado pelo Espírito Santo agora. Sinta o fogo do Espírito Santo tocando você agora. Em nome de Jesus. Seja tocado. Seja curado. Seja renovado agora. Em nome de Jesus. Você que não sentia a presença de Deus há muito tempo, seja tocado agora. Em nome de Jesus. Vou pedir
deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa vou pedir: eu te amo, Senhor, todos os dias da minha vida. Eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Como eu te amo. Só tenho você, Deus. Só tenho você, Deus. E eu não tenho para onde ir. Eu não tenho outras direções. Eu só tenho a tua presença, Senhor. Em meio a tantas incertezas, a tua palavra me direciona. A tua palavra não me deixa enganado. Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Só a tua palavra que me sara, que me cura. Por isso que minha alma declara: bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que em mim bendiga o teu nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que sara a minha alma. Eu me entrego em total devoção à tua presença, Senhor. Eu me entrego em total devoção à tua glória, Senhor. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo, que me fez chegar. E os filhos já estão chegando aqui. E agora somos 2 ou 3 ou mais. A queimar por ti. Que sorandi parki visu toromosi taravaso. Erosite parki vusi taramaso kotorolobosea. Eramaso kirabaso kotoroloboso. Eraso kitar pariko sitar masu torolobosea. Keramasu tarabasu kotorolobosea. Teu é o domínio. Keramasu ketarabasu kotorolobosea. Koramasito katoroboso torolobosea. Keramasu teke paroso tokotorolobosea. Keramasu terebresu kotorolobosi derebresu kotorolobosea. Kolab arkivisu kopariso terebreso. Eramamaye. Koramasu torolobosi terebreso kotorolobosea. Keramasu terebresu kotorolobosea. Eramasu dere. Eramasu dere. Jesus, venha teu reino, venha tua glória, e não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Adore o Espírito Santo. Convido você a se prostrar nessa tarde. Esquece um pouco do seu tempo, dos seus afazeres.
e entre nessa atmosfera do Espírito. Se entregue nas línguas do Espírito. Enquanto você está adorando e emprestando a sua boca ao Espírito Santo, Ele está cuidando de você. Ele está orando a vontade de Deus para você. E ainda que os obstáculos comecem a vir, você sabe que no final das coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito e se alinham à sua vontade. Então comece a orar, comece a se entregar. Me deixa ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Era massondere, era mamassore que la mande. Só quero mais de ti, eu quero menos de mim. Eu quero te sentir mais, como no cante, Senhor. Eu quero mais de ti. És tudo para mim. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu possa desejar. Só tenho você. Só tenho você, Deus. Só tenho você. Koremasito korobosi derebreso. Kolamasu terebreso kotorolobosea. Keramaso terebreso kotorolobosea. Keramaso teke parosi taramasu kotoroloboso. Heramaso teke parosi tarabaso. Keramaso te keramasu terebreso kotorolobosea. Heramaso terebreso kotorolobosea. O Espírito Santo acaba de me mostrar uma pessoa com espírito de depressão e ansiedade. Eu dou uma ordem agora, esse espírito que tem posto doença nessa alma, agora, você sabe quem eu sou, e por isso eu te ordeno agora, para sair em nome de Jesus. Eu te repreendo agora, espírito de depressão e de ansiedade. Sai agora em nome de Jesus. Eu ordeno que você não se aproxime mais dessa pessoa. Não chegue mais próximo a essa casa. E eu declaro essa pessoa livre agora, tendo total liberdade no Espírito, tendo paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Essa escravidão acaba hoje. E eu declaro essa pessoa curada, sarada, liberta agora, em nome de Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro
outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Graças e paz a todos. O som tá alto? Preciso de falar mais baixo, falar mais alto? Fala aí. Graças e paz, Maria Conceição, Serenilda, Mônica, Gleiciane. Deus abençoe vocês. O som tá alto? Me falem. Eita. Tá dando pra me ouvir normal? Quero que você abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14. João capítulo 14, de verso 2 a seguir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu quero que você vá para João 13, de verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Pedro replicou-lhe: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti te darei a própria vida. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que hoje, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Nós acabamos de ler esse texto de João capítulo 14, que fala sobre Jesus ir para algum lugar. Ele diz que iria nos preparar lugar na casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu te garanto que nesse texto, provavelmente, você achou que a casa de meu Pai, quando Jesus fosse preparar um lugar, esse lugar seria moradas no céu. Te garanto que muitas pessoas já te ensinaram dizendo que quando Jesus estava dizendo eu vou preparar lugar, é como se Jesus fosse para o céu e lá construísse casa junto com os anjos e depois descesse para nos levar a este lugar. Mas Jesus está dizendo sobre outra coisa. Esse eu vou preparar lugar para vocês tem um outro significado. Se na sua Bíblia está escrito quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, para onde que eu estiver, estejais vós também. Isso está errado, a sua tradução está errada. A tradução correta é para que onde eu estou, vocês estejam também. Até porque em João capítulo 20, João 17,
de verso 24, Jesus fala onde ele estava. Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. Então Jesus estava em um lugar onde os discípulos ainda não estavam, mas ele iria para este lugar, para fazer com que nós estivéssemos nesse lugar também. Aonde Jesus estava dizendo que ia, João capítulo 13, João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16, ele estava falando sobre a cruz. Ele vai dizer para Pedro: onde que eu vou, vocês não podem ir agora. Eu vou para a cruz. Jesus estava indo para a cruz e o caminho da cruz o levaria a ir para o Pai. Porque nós vemos no Evangelho, todas as vezes Jesus dizendo: Pai que está no céu, meu Pai que está no céu, meu Pai que está no céu, Pai nosso que estás no céu. Mas agora ele está dizendo que ele vai onde que ele está, os discípulos não estão, e ele vai ir para esse lugar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O significado morada significa habitação, residência, lugar. E o lugar aqui significa condição ou posição mantida por alguém. Ou seja, não é literalmente uma casa. Jesus não está te prometendo uma casa no céu. Até porque ele vai vir e o reino de Deus que vai vir para a terra. Não nós vamos para lá. O reino vai vir. Mas esse contexto de João no capítulo 14 não é um texto que está falando sobre escatologia. Está falando sobre um lugar de posição a qual Jesus te colocou. E o texto em si vai nos dizer isso. Ele vai dizer: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé respondeu: Senhor, não sabemos para onde vais. Como sabemos o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está prometendo que você vai ter uma casa, moradas no Pai. E ele está dizendo: quando eu for vos preparar lugar de posição, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam juntamente comigo. E o lugar para ir ao Pai é por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Não vai, vem, porque o Pai está nele. Se vocês tivessem conhecidos a mim, conhecerias a meu Pai. E desde agora o conhece e tens visto. Filipe respondeu: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus diz: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e não tendes me conhecido? Quem vem a ver a mim, vê o Pai. E como diz, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aqui nós podemos entender o que Jesus estava querendo dizer. Ele está dizendo: para não se turbar o coração, crê em Deus, crê nele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E para você entender o que é tem muitas moradas na casa de um pai, você tem que entender a partir de uma visão judaica. Os judeus, eles não davam um dinheiro para o seu filho para construir uma casa longe, não. No cômodo, na sua casa, ele juntava vários quartos para os seus filhos. Então Jesus está dizendo: eu vou morrer. Quando eu morrer e voltar e ressuscitar, eu vou dar a mesma posição que eu tenho para vocês. Quando eu for e vos preparar lugar, vocês vão estar na mesma condição que eu. Porque pensa comigo, para que onde eu estou estejam vocês também. Aonde que Jesus estava, que os discípulos não estavam? Se Jesus fosse para o lado direito, os discípulos também poderiam ir. Se Jesus fosse para o lado esquerdo, os discípulos também poderiam ir. Se Jesus fosse para um templo, os discípulos também poderiam ir. Se Jesus fosse para uma sinagoga, ali os discípulos também estariam. Mas que lugar
que Jesus estava, que os discípulos não estavam. Eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, estejam vocês também. Aí Filipe vai dizer, há tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido. Jesus diz, tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aqui nós entendemos qual lugar é esse. Jesus está num lugar aonde os discípulos não estão. Geograficamente, os discípulos estão com Jesus, mas espiritualmente, Jesus está em um lugar aonde os discípulos não estavam ainda. Que sorade que parou se terebressou cotorolo você. Existia um lugar ainda que os discípulos não experimentaram. Existia ainda um lugar que os discípulos ainda não estavam. E esse lugar é o lugar aonde Jesus está prometendo que eles estejam. Porque lugar, vou preparar lugar, significa posição, condição. Os discípulos não estavam ainda vivos espiritualmente. O único vivo espiritualmente naquele tempo era Jesus. Olha que interessante. Jesus morre fisicamente e morre espiritualmente para te dar salvação e para te dar uma vida no espírito. Quando ele morre espiritualmente, ele era o primeiro vivo, ele era o único vivo espiritualmente naquele momento, e ele está dizendo, eu vou para o Pai. Só que o caminho do Pai era a cruz. E ele estava indo morrer e ressuscitar para que ele te desse essa mesma autoridade, essa mesma posição de filho que ele tinha. Ele está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês, para que vocês tenham a mesma posição de filhos de Deus. Porque ele está dizendo, para onde que vocês vão? Filipe está dizendo, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus vai dizer, vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Credes pelo menos pelas obras que eu tenho feito. Jesus está dizendo, se vocês não creem que o Pai está em mim, creiam pelo menos no lugar onde eu estou, na posição que eu estou. Creia pelo menos na posição que eu estou, porque na posição que eu estou, as obras revelam quem está em mim. Aonde que eu estou, na posição que eu estou, na condição vivo espiritual que eu estou, as obras vão revelar que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aí fica aí os irmãos unicistas interpretando as coisas tudo errado, achando que Jesus é a carcaça de Deus. Jesus era a voz que estava presa na goela de Deus. Jesus era a carcaça, Deus estava aqui e Jesus era a roupa de Deus. Jesus não era ninguém. Eles interpretam tudo errado. Filipe, eu estou com o Pai tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai. Aí o pessoal pensa o quê? Quem vê a mim vê o Pai é porque eu sou o Pai. Eu sou parecido com meu Pai. Eu sou meu Pai? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí quer fazer bagunça, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, estou tanto tempo com vocês. Aí eles entendem o que? Eu sou o Pai. É uma revelação bem mais profunda do que simplificar as coisas ao raso e criar heresias para ficar ensinando. Jesus estava revelando uma restauração no Espírito e a sua posição como Filho de Deus. Ele não estava dizendo que ele era o Pai, ou ele não estava dizendo que ele era a carcaça de Deus, o tabernáculo de Deus, e Jeová estava aqui na terra porque ele estava em Jesus. Jesus foi alguém criado por Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus não foi um ser criado por Deus, não foi a palavra que estava injetada na goela de Deus e foi arremessada. Jesus é o próprio que esteve com ele na criação. E é muito mais profundo do que isso. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele está dizendo, agora nesse exato momento eu estou no lugar onde vocês não estão. Eu estou numa posição a qual vocês não estão. Geograficamente nós estamos no mesmo lugar, mas eu estou no Pai. E o Pai está em mim, mas só que eu vou para junto do Pai.
E se vocês tiverem fé, vocês farão obras maiores do que as minhas, porque eu vou para junto do Pai. E ele operava todas essas obras porque o Pai estava nele. Olha que interessante. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Agora pula para João 16. João 16, 5. Jesus disse: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me perguntam, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza de vocês encheu o vosso coração. Mas em verdade vos digo, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito, se eu não for, o outro Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, o convencerá o homem do juízo, do pecado e da justiça, porque não creram em mim. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verá mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando vier o Espírito da verdade, ele falará por si mesmo, e tudo que tiver ouvido, ele falará. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará todas essas coisas. Agora o verso de número 18 do Evangelho, João capítulo 14, de verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ainda por um tempo o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu estou vivo e vós vivereis. Naquele dia vocês conhecerão que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós, e vós em mim. Ele está dizendo em João 14 que ele vai preparar um lugar e vai voltar. Agora no 18 ele está dizendo: não vos deixarei órfão, voltarei para vocês. Porque eu estou vivo e vós vivereis. Mas aqui não é Jesus que está voltando pessoalmente. Existe alguém que está voltando na pessoa dele para trazer vida a nós, para que nós estivéssemos nesse mesmo lugar. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique para sempre convosco. No 18, e não vos deixarei órfão, voltarei para junto de vocês. Esse lugar a qual Jesus está dizendo que iria nos preparar é uma condição de filho, a autoridade de filho. Ele iria morrer, ressuscitaria entre os mortos e nos traria uma posição a qual nós não tínhamos, trazendo uma unidade, um aperfeiçoamento na unidade. Em João no capítulo 17, de verso 11, ele disse, João 17, 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, no nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Parece que tem uma confusão nesse texto aí. Uma hora Jesus está dizendo que vai para um lugar, que ele não está conosco, que ele está num lugar onde os discípulos não estavam, os discípulos estão no mundo e ele não estão. Aonde que Jesus estava que os discípulos não estavam? Em que lugar Jesus estava que os discípulos não poderiam ir? Jesus não estava no mundo, os discípulos estavam. Verso de número 12. Quando eu estava com eles, guardava no teu nome que me destes e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumpra a profecia. Mas agora eu vou para ti, junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham paz completas em si mesmo. No verso de número 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci,
também esses compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei o conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja com eles e eles estejam e eu neles estejam. Jesus está trazendo total revelação de uma nova natureza. Existe um salmo que diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra pertence aos filhos do homem. Jesus, ele estava dizendo sobre uma restauração de uma posição a qual Adão perdeu. Adão tinha total autoridade para declarar e tinha respaldo de Deus. Deus deu autoridade para Adão fazer todas as coisas. Deus deu autoridade a Adão sobre os seres do céu, da terra, dos mares. E Jesus estava dizendo que iria restaurar essa posição para os seus discípulos. Porque o único que era filho de Deus naquele momento era Jesus, por causa das suas obras. E porque ele estava no Pai e o Pai estava nele, e por isso que ele fazia essas obras. Mas agora os discípulos precisariam que Jesus estivesse, o Pai e o Filho estivessem neles. Nesse lugar de posição, nesse lugar de autoridade. Porque ele dizia, eu vou para o Pai, mas na verdade ele estava indo para a cruz. A cruz iria trazer novamente a nossa posição de autoridade como filhos de Deus. A cruz e a morte e ressurreição de Jesus nos traria novamente a vida. Porque em João, no capítulo 14, de verso 18, ele está dizendo, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, ainda por um tempo, e o mundo não me verá mais, porém vocês me verão, porque eu estou vivo e vós vivereis. Como é que você vê Jesus hoje? Você consegue ver Jesus com seus olhos naturais? Você consegue enxergar Jesus hoje, agora, em carne? Você não consegue, mas pelo fato da sua condição de vivo espiritual, hoje você pode tocar nele. Hoje você pode sentir ele. Hoje você pode ouvir a ele, falar com ele. Ele disse em Mateus 28, 20 ou 19, já não me lembro mais. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Como é que Jesus está em você? Quando você está vivo espiritualmente. Pelo fato de você receber vida no seu espírito e entrar nessa posição aonde Jesus estava, você consegue estar com ele. No verso de número, pegar a Bíblia. João capítulo 16 é melhor. João 16. Um pouco vocês não me verão mais outra vez. Um pouco e vocês não me verão mais outra vez. Então alguns discípulos disseram uns aos outros, quem vem a isso que ele está nos dizendo? Um pouco e não me verão mais, e outra vez um pouco me verão, e vou junto para o Pai? E outros dizem, quem vem a esse um pouco não compreenderão o que estão dizendo? Jesus percebendo que eles diriam, perguntaram a eles, vocês estão discutindo a respeito do que eu acabei de falar? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão novamente? Em verdade lhe digo, vão chorar e vão se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Verso 33, naquele dia vocês não perguntarão nada, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa em meu nome ao meu Pai, ele vos concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês sejam completas. E ele vai dizer no verso 26, naquele dia vocês pedirão em meu nome, naqueles dias pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirão
ao meu Pai em favor de vocês, porque o Pai os ama, visto que vocês amam a Ele, e creem que vim da parte de Deus, vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Verso de número 32. Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. A casa do Pai que Jesus está revelando é o lugar de autoridade que ele tinha. Era a sua ressurreição. Para que o Pai e o Filho estejam em você, você precisa nascer de novo. A partir do momento que você nasce de novo, você recebe a sua vida no Espírito e é recolocado nessa condição, essa posição de autoridade. Porque ele está dizendo, agora vocês não podem pedir nada em meu nome, mas quando eu for e preparar lugar para vocês, tudo que vocês pedirem no meu nome, o meu Pai concederá. Porque Jesus fazia tudo porque o Pai dava autoridade para ele. Ele fazia as obras do Pai. Ele fazia porque ele não falava as palavras do Pai. Ele não falava as palavras de si mesmo. Ele falava as palavras que o Pai concediam para ele. Ele fazia as obras que o Pai realizava nele. Agora ele está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês. E vai chegar um momento que tudo que vocês pedirem no meu nome, o meu Pai vai conceder para vocês. Porque agora eu estou em vocês, eu e o meu Pai estão em vocês, e vocês agora têm a posição e a autoridade de filho. E é isso que você precisa de entender. Você tem autoridade de filho. Vou beber água. Os discípulos, eles estavam numa posição a qual eles não estavam no Pai. Eles não estavam no Pai e o Pai não estava neles. Então eles não poderiam fazer as mesmas obras de Jesus. Eles não podiam ter essa mesma autoridade de filho. Até então eles eram criaturas, até então estavam mortos espiritualmente, até então eles não poderiam estar como Jesus estava, mas agora Jesus está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, nessa posição de autoridade, vocês estejam juntamente comigo. E por isso que Paulo diz em Efésios 2,6, ele nos ressuscitou consigo mesmo e nos fez assentar às regiões celestiais com Cristo. Ele não está dizendo sobre levar você para o céu. E lá você tem uma casa, os anjos e Jesus está lá trabalhando como um pedreiro. E daqui 2000 anos vai descer e vai te levar para esse lugar. Não, ele está dizendo, existe um lugar em Deus a qual eu tenho tanta intimidade. Existe um lugar no Pai aonde eu faço as obras dele. E ele testifica essas obras que eu preciso ir, morrer e ressuscitar para que vocês estejam nesse mesmo lugar. Atuando nessa mesma função. Tendo esse mesmo nível de autoridade, porque eu estarei em vocês e o meu Pai estarão em vocês também. Vocês em mim e eu no Pai. Efésios 2, verso 1. Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e em pecados, no qual vocês andaram outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Verso 4 para resumir. Mas Deus, segundo a sua riqueza em glória, por causa do grande amor que nos amou, e estando mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Jesus não tinha o porquê descer. Como Paulo diz em Efésios 2:5, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus não tinha motivo nenhum de descer como homem, agir como homem, esvaziar do seu poder, da sua autoridade, mas ele fez isso para que você também estivesse junto com o Pai.
e ele estava vivo espiritualmente, decidiu morrer e ressuscitar. E por isso que em Apocalipse ele diz: eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto e reviveu. Foi o primeiro que ressuscitou. Porque de uma vez o primeiro homem nos fez morrer. O último homem, o segundo Adão, nos fez viver. A nossa carne é herdada de Adão. O nosso espírito é herdado de Cristo. E ele não precisava de morrer, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E ele morreu fisicamente para nos dar cura, salvação, prosperidade. E morreu espiritualmente para que ele me desse a mesma autoridade de filho. E por isso que João diz que ele nos deu poder para ser chamado filhos de Deus. E por ser chamado filho de Deus, você tem a mesma autoridade que Cristo. Por isso que ele diz para Filipe: se vocês não creem que o Pai está em mim e que eu estou no Pai, pelo menos crê nas obras que eu faço. Porque as obras que eu faço é o Pai que faz em mim. Então aqui esclarece todo o nosso entendimento de que Jesus estava prestes a ir para a cruz para te injetar nesse mesmo lugar de filho. E aí, de fato, na casa de meu Pai há muitas moradas. Tem morada para você, tem morada para mim. Essa posição de filho, essa posição, essa autoridade, esse mesmo lugar aonde que Jesus dizia: eu não sou do mundo. Para ter essa mesma autoridade que Jesus dizia: eu não sou do mundo. O meu lugar não é aqui. O meu lugar é junto do Pai. E quando ele dizia eu vou para junto do Pai, aí ele está dizendo geograficamente. Mas quando ele está dizendo eu estou no Pai, ele está dizendo sobre o Pai operando nele. E por isso que em João, no capítulo 17, ele vai falar sobre a unidade. João no capítulo 17. João capítulo 17, de verso 22. Eu lhes transmitir a glória que me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e me amastes, como também amastes. Pai, a minha vontade é que eu estou, aonde que eu estou, estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Aí em João no capítulo 14, João no capítulo 14, de verso... João no capítulo 14, de verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariote, disse: por que o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se você me ama e guarda a minha palavra, eu e o meu Pai o amará, viremos para ele, faremos morada nele. Para que quem não me ama não guarda as minhas palavras, quem não me ama e não guarda as minhas palavras, e as minhas palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha que interessante. Em João no capítulo 14, de verso 2, ele está dizendo que ele vai preparar um lugar lá para que onde nós estivéssemos, para que onde ele está nós estivéssemos também. Se fosse sobre um lugar geográfico, ele não diria que o Pai e ele iria fazer morada em quem crê e guarda a sua palavra. Primeiro passo, ele começa dizendo: eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar para vocês, voltarei para vocês mesmos, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aí no verso de número 23, se alguém me ama e guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Aí agora você vai entender acerca da
ser aperfeiçoado na unidade. Ele está dizendo, eu estou no Pai, o Pai está em mim, nós somos unidos, a obra que eu faço, o Pai me enviou, tudo que eu tenho feito foi porque o Pai me enviou, o meu Pai me autorizou, eu tenho autoridade de filho de Deus, e por isso que eu expulso demônios, e por isso que eu curo enfermos, e por isso que eu tenho esse espírito de sabedoria e revelação, e por isso que eu tenho operado todas essas coisas até nesse exato momento, mas eu vou para junto do Pai, e vocês precisam, e é necessário que o Pai esteja em mim e eu esteja em vocês, para que vocês façam todas as coisas, para que vocês atuem na mesma autoridade de filho de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, de verso 15, ele diz, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituição? De modo algum. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Verso 19, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que vocês... Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e não pertence a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um alto preço? Agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Olha aqui que Paulo está dizendo. Se alguém une com uma prostituta, se torna uma só carne, vocês não sabem que se vocês unirem ao Senhor, vocês se tornarão um só espírito com Ele? Então o intuito de Jesus era o quê? Que o Pai estivesse nele e Cristo em nós. Aí sim, o Pai e o Filho faria morada dentro de nós. E por isso que em Colossenses capítulo 1, de verso 27, Paulo disse, Cristo em vós, a esperança da glória. E quando ele fala Cristo em vós, a esperança da glória, ele não está dizendo Cristo sobre você. Porque Cristo está sentado à destra do trono de Deus. Ele está falando sobre o seu espírito parecido com o Espírito de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória, ele está dizendo sobre o seu espírito na mesma posição, no mesmo lugar, junto ao Pai, tendo a autoridade de filho de Deus, tendo a condição espiritual viva. Cristo em vós, a esperança da glória. Aí Colossenses, em Efésios, capítulo 2, de verso 6, diz que Cristo nos ressuscitou consigo mesmo. Deus ressuscitou Cristo e nos fez assentar às regiões celestiais. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar às regiões celestiais com Cristo. Jesus estava indo, morrendo, ressuscitando espiritualmente, ressuscitando o seu espírito, para que não estivesse com você somente geograficamente, porque se você não nascesse de novo, se você não tivesse recebido a sua posição de filho, Jesus estaria no céu e você estaria na terra. E o que separaria você de Jesus seria o lugar geográfico. Mas hoje nada te separa de Cristo. Hoje você tem contato com Cristo, você sente Cristo. Todos os dias você pode se comunicar com Ele. Então Jesus não queria somente você salvo, a sua carne salva. Ele queria trazer restituição no seu espírito. E agora não haveria limitações de lugares, porque agora você está assentado nas regiões celestiais com Cristo, reinando com Ele, tendo a mesma posição com Ele. E por isso que você hoje
você precisa tomar esse lugar de posição, esse lugar de autoridade. Você é filho de Deus. E o Pai está em você, o Pai está em você, e a forma que o mundo tem que saber que o Pai e o Filho está em você é por causa das obras. Colossenses diz que toda a plenitude da divindade estava nele, e através dele toda a plenitude está em nós, para que através do Pai e o Filho estando em nós, a partir do momento que nós estamos vivos no Espírito, nós venhamos manifestar as obras de Cristo. Isso não está falando sobre escatologia, está falando sobre Jesus que veio para fazer a vontade do Pai. Jesus que veio para manifestar a vontade do Pai. Ele diz, manifestei o seu nome a vocês. Quando que Jesus falou o nome de Jeová? Quando que ele diz Jeová? Não, ele dizia Pai nosso que estás no céu. E a forma que eles sabiam que o Pai estava nele e ele estava no Pai é por meio das obras. E por isso que ele está dizendo, olha, eu vou... Quando Maria Madalena, em Lucas capítulo 24, foi tocar nele, ele disse, não me toques, não me pegues, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Enquanto Jesus não fosse ao Pai, ele ressuscitou, ele tinha ressuscitado. Mas enquanto ele não fosse ao Pai, os discípulos não estariam nesse mesmo lugar de autoridade. Então ele precisava morrer, ressuscitar, ir ao Pai, porque quando ele fosse no Pai, iria se cumprir João no capítulo 14. Não vos deixarei órfão, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco o mundo não me verá mais. Entretanto, vocês me verão, porque eu vivo e vós vivereis. Verso de número 7 de João 16. Mas lhe digo a verdade, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu os enviarei. O que faltava para que você tivesse a mesma autoridade que Cristo, o mesmo lugar de posição de Cristo, era você viver espiritualmente. Porque ele está dizendo, eu vivo e vós vivereis. Ele está dizendo, Maria Madalena, não me toque ainda, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Quando eu for ao meu Pai, eu que estou vivo, farei que vocês vivam também. Aí ele encontra Maria Madalena, manda avisar os discípulos que ele está vivo, e no caminho de Emaús, ele encontra 2 discípulos, faz a mente daqueles discípulos voltarem e se reprogramarem ao seu destino. Ele se apresenta aos 2 discípulos no caminho de Emaús, ao partir do pão, o coração deles queimam, e eles percebem que o coração deles queimavam quando Jesus falava com eles no caminho. E esses homens vão para Jerusalém e encontram com os demais discípulos. E quando em João 20 e 22 ele encontra os discípulos, a primeira coisa que ele vai dizer, paz sejam convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu envio a vocês. Recebei o Espírito Santo. Nesse momento, ele sopra o Espírito Santo e ele está dizendo, da mesma forma que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Vocês estão vivos espiritualmente. Sabe esse lugar aonde eu estou e que vocês não estavam mais? Agora vocês estão nesse mesmo lugar, e as obras que eu fazia através de meu Pai, vocês também podem fazer. Falar que Jesus está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês no céu, é limitar totalmente essa revelação. Ele não está dizendo sobre escatologia. Ele está dizendo, eu tenho um lugar no Pai, eu tô num lugar no Pai, de tanta autoridade, que o Pai está em mim, eu estou no Pai e eu falo, e o Pai testifica minhas obras. E da mesma forma que aquele que me enviou para fazer essas coisas, eu estou enviando vocês. João 6, 37 e 38. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum daqueles que me enviastes. Pelo contrário,
eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus era que Jesus curasse. A vontade de Deus é que Jesus livrasse cativos de cativeiro. A vontade de Deus é que Jesus pregasse o evangelho aos pobres. E Jesus está dizendo, da mesma maneira, não é de uma maneira diferente, é dessa mesma maneira. Dessa mesma maneira que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E sabe o que vocês precisam de fazer agora como autoridade, como filhos, na mesma posição? O Pai em vocês, Jesus, o Pai no Filho, o Filho no Pai, e vocês no Pai e no Filho. Cure os enfermos, expulse os demônios, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, leve a minha palavra. É dessa mesma forma, o Pai no Filho, o Filho no Pai, e nós aperfeiçoados na unidade, porque de uma vez que Jesus transmitiu a glória do Pai, porque o Pai estava nele, agora vocês precisam de manifestar a obra do Filho, porque o Pai e o Filho fizeram moradas em você. A partir do momento que você creu em Jesus, o Espírito Santo passou a morar dentro de você e você se tornou uma nova criatura. Era esse lugar que Jesus estava querendo levar você. É esse mesmo lugar que Jesus estava querendo colocar você. Você morto espiritualmente, você não podia fazer nada. Você morto espiritualmente, você não estava no Pai, porque você era filho da ira. Mas Ele ressuscitou consigo mesmo e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Agora o Pai está em mim, eu estou no Pai e eu posso realizar as mesmas obras do Pai. O Pai em mim, eu no Pai, e nós aperfeiçoados na unidade. Pai Santo, eu oro a Ti para que eles sejam um como nós somos um. E o mundo não pode ver mais Jesus. Como é que o mundo vê Jesus? Através de você. E se eles disserem, não, Jesus não está em você, você diga, creia que Jesus está em mim e que o Pai está em mim por causa das obras. A pessoa não pode gostar de você, a pessoa não pode ir com a sua cara, mas tem que reconhecer que o Pai e o Filho está em você por causa das obras que você tem realizado. Ninguém poderia dizer que o Pai não estava em Jesus porque era evidente. E sabe por que os sacerdotes, o sistema religioso da época crucificou Jesus? Não porque eles não entendiam que o Pai estava nele, eles sabiam que o Pai estava nele, mas eles não aceitavam se opor a essa realidade, eles não aceitavam se adentrar, serem enxertados nessa realidade do reino de Deus. Porque Nicodemos diz, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então naquele tempo ninguém poderia dizer que o Pai estava em Jesus, porque era evidente. As obras que eu faço, não faço por mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então alguém não pode nem gostar de você. Alguém não pode nem ir com a sua cara, mas hoje você está entendendo que você recebeu a autoridade de filho. Hoje você está entendendo que você recebeu esse lugar de posição, a qual o Pai está em você, você está no Pai, Jesus está em você, você está em Jesus. E Cristo em vós, o seu novo espírito recriado, é a esperança da glória. E por isso que Paulo dizia, não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo. É nesse momento que o Pai, é aqui dentro que o Pai está em mim, eu estou no Pai, o Filho está em mim, e eu faço completamente a obra daquele que me enviou. Eu posso agora estar onde o Pai está, eu posso estar onde o Filho está, hoje eu posso senti-lo, hoje eu posso falar com Ele, hoje eu posso estar nesse mesmo lugar que Ele está, e hoje eu posso demonstrar a obra do Filho e do Pai através de Cristo, o meu espírito recriado, Cristo em vós, a esperança da glória. Então saia daqui nessa tarde entendendo, o Pai e o Filho estão em você, e você recebeu essa mesma autoridade de filho. Então não tenha medo de curar os enfermos, não tenha medo de expulsar os demônios,
Não tenha medo de falar algo em Deus, porque tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, será feito. Todas essas coisas. João capítulo 16, só para terminar. João capítulo 14. Já fugiu o texto. Acho que é João capítulo 16 mesmo. João capítulo 16, de verso 15. Tudo quanto... Não é João capítulo 16, de verso 16, não. João capítulo 16, de verso 23. Naquele dia não me perguntareis. Em verdade lhe digo, se pedires alguma coisa ao meu Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Peçam e receberão, para que a vossa alegria seja completa. Fecho aqui. Jesus está dizendo, agora que vocês, a partir do momento, naqueles dias que vocês viverem, eu viver, vocês viverem, nós estivermos no mesmo lugar, eu na autoridade de filho, eu vivo espiritualmente, naquele dia vocês vão pedir tudo para o meu Pai e eles vão conceder vocês. Por quê? Porque vocês vão ter a mesma posição de filho, a mesma autoridade de filho. Então, não é só para mim, porque se vocês tiverem fé, vocês farão obras maiores, porque agora vocês estão na condição espiritual. Então, tudo que vocês pediram ao meu Pai em meu nome, Ele vai fazer. Então, não tenha medo. Saia daqui crendo, saia daqui manifestando o poder de Deus. Ore pelos enfermos aonde você puder orar. Seja alguém extremamente evangelístico, que transmite o reino de Deus. Porque não foi à toa que Ele morreu espiritualmente e ressuscitou. Ele ressuscitou para que você assente nos lugares celestiais aonde Ele está reinando. Para que você esteja no mesmo lugar que Ele está. Ele estava no Pai e agora o Pai e o Filho fazem morada dentro de você. Amém? Eu peço que você que esteve aqui até agora, você que é novo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, curta essa mensagem, compartilhe. E você que deseja manter esse ministério, a chave Pix está na descrição. Você que queira me enviar para que pessoas sejam curadas, você que tem sido instruído através dessas mensagens nesse canal, eu peço que você, nessa tarde, juntamente comigo, vamos criar uma responsabilidade com o reino de Deus. Paulo diz, um envia e o outro vai. Mas qual é mais importante? Nenhum dos dois. Os dois estão enviando. Um está indo espiritualmente e o outro está indo fisicamente. Os dois estão levando Os dois estão sendo levados, e naquele dia, diante do Senhor Jesus, os dois serão honrados, porque os dois se comprometeram com o que têm para honrar o reino de Deus. Um honra financeiramente e o outro honra com a palavra. Gálatas capítulo 6, de verso 6, Paulo disse, aquele que está sendo instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que te instrui. Então os dois estão sendo comprometidos em levar a mensagem de vida no Espírito, batismo no Espírito Santo, cura, a mensagem do reino de Deus para essas pessoas que ainda se encontram sem ouvir
essa mensagem. E Paulo diz, nem por tristeza e nem por necessidade, mas segundo o que propôs o seu coração. Se o seu coração hoje sentir de semear, a chave Pix está na descrição. Você que queira entrar no grupo discipulado, eu vou estar colocando meu número na descrição desse vídeo. A chave Pix, o meu número, as redes sociais. Você entra, me chama e participa do grupo. E assim nós estaremos compartilhando dessa vida espiritual e manifestando o poder de Cristo por onde nós estivermos. Fico por aqui. Deus te abençoe.